Boa noite, sejam bem-vindas a este direto. As boas-vindas também a quem está a ver a gravação. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Sejam muito bem-vindas a este live. O 3 Regras Para é um formato de lives ao estilo podcast e em cada episódio eu vou trazer uma convidada incrível para partilhar 3 regras essenciais sobre um tema da sua especialidade. Juntas vamos explorar estratégias, desafios e muito mais, assim ao estilo de um podcast descontraído. Estas regras não vêm de livros, elas são aprendizagens reais, testadas e validadas por quem vive na pele os desafios de cumprir todos os seus papéis como mulher, como mãe, como empreendedora, como filha. E é muito importante que fique por aí, porque vamos partilhar aqui hoje informação muito relevante para si. E eu vou começar com uma pergunta. Sabia que as diferentes fases do ciclo menstrual podem impactar a sua produtividade? Se já sentiu que há dias em que está cheia de energia e outros em que tudo parece mais difícil, saiba que isso não é caso, é biologia. E é exatamente sobre isso que hoje vamos falar nesta conversa especial com a minha convidada Inês Mestre. Então, eu vou pedir a quem está aqui ao vivo que me diga se me está a ouvir bem, se me está a ver bem, se está tudo ok aí desse lado. E se tiverem perguntas ao longo deste live, vão deixando aí na caixinha e nós vamos também ter isso em consideração e responder-vos ambas. Então, hoje a minha convidada é a Inês Mestre. A Inês é educadora menstrual e ajuda mulheres a conhecer melhor o seu ciclo para que possam viver com mais leveza e mais alinhamento. Algo que eu sei que muitas de vós procuram. E juntas, hoje vamos explorar as suas regras essenciais para gerir a vida pessoal e profissional, respeitando o seu ritmo natural. A Inês vai partilhar connosco como é que as fases do ciclo influenciam o foco, a energia e também as estratégias práticas que ela própria aplica para sincronizar as suas tarefas e objetivos com esses ritmos. Porque a verdade é que muitas mulheres se focam na gestão do tempo, mas esquecem-se de algo muito importante. É que a sua energia não é constante, nem ao longo do dia, nem ao longo da semana, nem ao longo do mês. Por isso, é importante que aprenda formas de organizar as tarefas para que tenha um bom desempenho e um bom rendimento. Mas também momentos de descanso, porque todas precisamos de parar e descansar sem culpas e que também tenha em consideração que é importante definir metas realistas e que sejam adaptadas às diferentes fases do seu ciclo, sempre que isso seja possível. Então, prepare-se para uma conversa transformadora que pode mudar a forma como encara a produtividade no seu dia-a-dia. Obrigada por confirmarem. Obrigada. Então, eu vou convidar a Inês a entrar aqui no nosso live. Um bocadinho. Olá Inês, muito bem-vinda. Olá, Obrigada. boa noite, obrigada Constança. Obrigada por estares aqui hoje conosco. Vai ser assim uma conversa que eu acho que vai ser transformadora para muitas das mulheres que nos estão a ver neste momento. Inês, queres-nos falar um bocadinho sobre ti? Eu já te apresentei. Queres-nos falar um bocadinho sobre ti? Sim, tu já fizeste aí uma boa apresentação, assim um resumo, não é? Do que é que eu faço. Eu sou educadora menstrual e, como tu disseste, ajudo as mulheres a conhecerem o seu ciclo menstrual e a adaptar a vida profissional e pessoal a cada uma das fases para viverem com mais tranquilidade, com mais leveza, com menos stress no dia a dia e com mais produtividade também, que é esse aqui hoje o nosso tema. Eu, antes de fazer este trabalho, vivia, como tu dizias há pouco, umas vezes com muita energia, outras vezes com pouca energia, mas não percebia porquê. E ficava altamente frustrada porque nos dias em que tinha pouca energia, continuava a querer fazer mil e uma coisas e depois não conseguia fazer e sentia-me altamente frustrada. E depois, quando tinha imensa energia, sentia-me super bem, mas não percebia porquê estas diferenças. E cheguei a pensar que alguma coisa deve estar mal, alguma coisa não deve estar muito bem, porque como é que me sinto super bem num dia e depois
super mal no outro, sem energia e super frustrada, sem conseguir fazer as coisas. E foi quando aprendi sobre o ciclo menstrual que de repente se fez de uma luz, sabes? Tipo, ok, espera, então eu não estou doida, eu não estou louca, ok? É mesmo a nossa biologia que funciona assim e que passamos por várias fases que têm um impacto direto e bastante profundo nos nossos níveis de energia, de produtividade, de capacidade mental, comunicativa, humor, libido, sono, enfim, tudo, não é? E quando eu percebi, tudo fez sentido. E foi quando comecei a adaptar, a conhecer bem o meu ciclo menstrual, a perceber quem é que eu sou ao longo de cada uma dessas fases, já vamos aprofundar um bocadinho mais, e o que é que eu posso fazer para me sentir sempre o melhor possível em cada uma das fases e gerir a minha energia e as minhas tarefas de forma a ser o mais produtiva possível em cada uma das fases. E isso mudou a minha vida, foi uma diferença enorme, porque lá está, consegui o descansar sem culpa, como tu dizias, o aproveitar as fases de maior energia e capacidade cognitiva, mental, comunicativa, para fazer certo tipo de trabalho. E foi isso que me levou a querer ser também educadora menstrual, porque eu tive este conhecimento quase aos 40, e foi tipo, como é que é possível? Como é que é possível eu ter quase 40, não é? Ter um ciclo menstrual desde os 13 e não saber nada disto. E depois comecei a falar à volta com as amigas, com a família e percebi que ninguém à minha volta, estávamos todos na mesma situação. Pensei, se calhar as miúdas de 20 anos já têm um conhecimento diferente. Eu tenho primas nos 20 anos, já disseram, não, nunca ninguém me falou sobre isso, a escola nunca me falou sobre isso, em casa também não, portanto nada. E então percebi que é um conhecimento transformador, como tu dizes, super importante, super necessário, e que a maior parte das mulheres ainda não tem. E então foi isso que me levou a ser educadora menstrual. Para além de ser mãe de duas meninas, agora já são adolescentes, mas de duas meninas eu pensei, as minhas filhas não vão viver como eu e descobrir isto aos 40, não é? Exato. Portanto, a vida é muito mais fácil enquanto mulheres tivermos toda esta informação desde que começamos, desde que temos a menarca, portanto a primeira menstruação, e começamos a ter um ciclo regular. É muito importante. E Sim. olha, Inês, pegando aqui nessa deixa, hoje vamos partilhar aqui as tuas 3 regras, e no sentido de regras eu entendo boas práticas, estratégias que tu própria utilizas para gerir isso da melhor forma. E eu pergunto desde já, qual é a primeira regra que tu queres partilhar aqui hoje com as nossas convidadas, com a nossa comunidade? Exato, então a primeira regra é o início, digamos, é a base de tudo isto que vamos falar aqui e que é o registar o ciclo menstrual. Foi por aí que eu comecei e foi por aí que depois é tipo a pontinha do novelo que tudo o resto depois se desenrola, não é? E então é registar o ciclo menstrual. Muitas vezes há muitas mulheres que apontam os dias da menstruação e acham que é isso, que é só essa a informação necessária. Só que o ciclo menstrual tem 4 fases distintas, não é? E um ciclo menstrual começa no início, no primeiro dia de uma menstruação e vai até ao dia anterior da menstruação seguinte. Isso é todo um ciclo. E eu registro imensas coisas durante todo o ciclo. Registro naturalmente a menstruação, quantos dias são, se é mais abundante, se é menos abundante, portanto, se tem cólicas, menos cólicas, portanto, esses sintomas físicos e os sintomas emocionais, de estar mais triste, por exemplo, ou emocionalmente mais sensível, ou mais cansada, com menos libido, como é que está o meu sono, quantas horas de sono. Portanto, aponto isso tudo durante os dias da menstruação, mas depois continuo a fazer o mesmo registro ao longo das outras fases. Portanto, então a primeira fase é a menstruação, só para esclarecer aqui bem, não é? Porque há muitas mulheres que também acham que é, ok, a menstruação, quando queremos engravidar, existe ali uma ovulação mais ou menos no meio e pronto. Mas existem 4 fases, então essa da menstruação. Depois, quando acaba a menstruação, entramos na fase folicular que vai até à ovulação e depois a fase lútea. E ao longo de todo o ciclo eu aponto todos os sintomas físicos, emocionais, tudo aquilo que eu sinto que seja necessário ou que seja diferente,
como falei, os níveis de energia, a libido, o sono, aponto isso tudo. E tenho um registro já há uns 5 anos, portanto já conheço muito bem o meu ciclo menstrual e neste momento há já coisas que nem preciso de apontar porque já sei, quando sinto alguma coisa já sei sempre mais ou menos em que dia do ciclo é que estou e como é que me sinto normalmente nessa fase. Ok. Mas no início apontava tudo e apontava em papel primeiro, sempre, porque apontar à mão cria também um momento de conexão ali com o ciclo menstrual, cria um bocadinho de pausa no nosso dia e de conexão com o nosso corpo, connosco mesmas e com o nosso ciclo. E Então pronto. recomendas, desculpa interromper-te, então recomendas para quem está a começar, e eu friso aqui para quem está a começar a fazer esse registro, independentemente da idade em que estejam, fazer esse diário, esse registro, é algo que vai ajudar sempre, porque nos traz também um autoconhecimento, não é? Que nos vai ajudar a perceber a flutuação de energia, de humor, tudo aquilo que se passa durante estes os dias que prefazem o ciclo, não é? E não só à altura em que nós estamos menstruadas. Portanto, é também uma forma de autoconhecimento que te permite a ti ajustar as tuas rotinas, verdade? Certo, é isso mesmo. O ciclo menstrual é uma ferramenta de autoconhecimento excelente, porque, como eu disse, nós somos, ou podemos ser, 4 mulheres diferentes ao longo do ciclo. E descobrirmos isso mesmo e descobrir isso sobre nós mesmas é fascinante. Pelo menos para mim tem sido uma viagem fascinante de autodescoberta, autoconhecimento. E sim, de adaptar toda a nossa vida. Exato. Só para terminar aqui assim mais ou menos esta primeira regra, aponto também, e é importante, os indicadores de fertilidade, portanto a temperatura, o colo do útero e o muco, porque nos dizem primeiro se estamos a ovular ou não, porque ovular é extremamente importante, dizem-me se eu estou a ovular ou não, porque ovular é fundamental e muito importante para a nossa saúde, independentemente se queremos ter filhos ou não. E com esse conhecimento, eu, como já tenho 2 filhas adolescentes, não quero ter mais bebés, portanto, dessa forma, com esse conhecimento, sabendo quando é que estou a ovular, consigo de forma natural e sem efeitos secundários evitar uma gravidez. Serve também, como é óbvio, para quem queira potenciar uma gravidez, para quem queira engravidar, não é? Mas este é o meu caso. Okay. E fazer aqui uma ressalva que só tem estas 4 fases. As mulheres têm um ciclo natural, ou seja, que não tomam a pílula, que não têm o DIU hormonal, porque aí vai interferir, por exemplo, se tomarem a pílula, não têm ciclo de todos, não é? Portanto, não existe uma variação hormonal, que é o que dá origem a estas alterações em nós, em cada uma das 4 fases. Eu reparei que tu disseste uma coisa que me tocou muito, que é esta questão de nós tentarmos de facto ser as super mulheres e fazer tudo e não respeitar muitas vezes o nosso ritmo, porque tu disseste que não há esta flutuação hormonal, mas também pode haver alguma quebra de energia, certo? Quando tomam a pílula? Sim. Sim, o que acontece é, normalmente toma-se a pílula durante 3 semanas e depois para-se. E quando se para, então há uma quebra nas hormonas, porque estamos a dar hormonas sintéticas ao corpo durante 3 semanas, paramos, ou então há aquela pílula em que se continua a tomar os comprimidos, mas é quase só açúcar, porque não tem hormonas nenhumas, não é? Portanto, existe uma quebra de hormonas quando nós paramos de dar hormona ao corpo. Então é normal que sim, que nessa altura as mulheres mesmo que tomam a pílula também sintam com menos energia, mais cansadas, emocionalmente também um bocadinho mais sensíveis. Portanto, é normal que os sintomas antes do sangramento, aí será um sangramento de privação, porque há uma privação dessas hormonas, não é uma menstruação, porque para haver uma menstruação tem que haver uma ovulação. Mas sim, é normal algumas mulheres também sentirem essa quebra de energia, de esses sintomas físicos, emocionais, ali naqueles dias antes
Uhum. antes de chegar a esse sangramento. Exato. Isso é, eu acho que é muito importante porque muitas das vezes aquilo que acontecia comigo era exatamente aquilo que tu disseste. Eu sentia-me bastante frustrada porque tinha muita dificuldade, primeiro, em perceber o que é que estava a passar e depois as exigências eram exatamente as mesmas, não é? A nível do trabalho, na altura eu estava na área corporativa, portanto as coisas não paravam naquela altura e muitas vezes eu era obrigada a viajar, a estar em conferências, a estar em reuniões, ou seja, a dar muito, mas a sentir-me também um bocadinho drenada. E isso muitas das vezes, obviamente, fazia-me sentir não só sobrecarregada, mas também com uma certa frustração, mas porque é que eu não sou capaz de ter a mesma energia que tenho normalmente, não é? E depois, obviamente, e contem-me aqui nos comentários se algumas de vocês também sentem isto e aquela culpa que depois aparece por nós não sermos capazes, no fundo, de ter ali um ritmo constante todos os dias. E isso é muito importante para nós mulheres não nos sentirmos também mal, não é? Porque a culpa não é nossa. Certo, e isso que tu disseste no ritmo constante, são assim as palavrinhas-chave aqui, porque nós não temos um ritmo constante. O nosso ritmo não é constante, o nosso ritmo é por ondas, não é? Que tem precisamente a ver com as hormonas que sobem e descem ao longo dessas 4 fases do ciclo. Quem tem um ritmo mais constante são os homens, porque os homens têm os níveis de testosterona altos no início do dia, vão baixando, repõem durante a noite e no dia a seguir, assim, sempre. Os homens têm um ritmo e um padrão hormonal diário. Nós não, Uhum, nós temos mais uhum. ou menos mensal. Só que toda a nossa sociedade e todo o nosso trabalho, sobretudo se for, por exemplo, corporativo, em que tens horários fixos para cumprir, Exato, está organizado de forma masculina, está organizado exatamente. de acordo com o ritmo masculino, que não Exatamente. é o nosso. Não Exato, é? E então, exatamente. quando nós não sabemos disto e tentamos forçar e encaixar no ritmo que vai contra o nosso, não tendo esse conhecimento e depois acontece o que tu dizes, sentimos frustradas, sentimos mal connosco Exatamente. mesmas, sentimos que algo se passa connosco ou nós é que não somos boas o suficiente ou não conseguimos dar aquilo que devíamos, não é? Exatamente, Um, exatamente. É, e era isso exatamente que acontecia comigo, porque eu estava num mundo muito masculino, e então sentia que não conseguia acompanhar, não é? E muitas das vezes isso causava aí alguma frustração. A Tita está aqui a partilhar que sim, e tomou consciência mais a partir dos 45 anos. Lá está, aquilo que tu disseste, nós começamos a ter essa consciência já bastante tarde. certo. Mas isso não Mas invalida que ainda há tempo. consigamos. E a Exato. Tita diz que hoje já planeia o trabalho a um ritmo mais soft para aquela semana que suspeita que irá menstruar. Então, isso é muito importante e para as empreendedoras que estão aqui também, provavelmente é mais fácil também fazer essa gestão e fazer aqui esta sincronização da vida pessoal com a profissional. A Tita também diz e deixa de exigir mais de mim. Essa foi a parte mais difícil, exato. Essa é sempre a parte mais difícil. Sim, mas é isso, é que quando há compreensão, não é? Pelo menos foi o meu caso, quando eu percebi o que é que estava a acontecer, de repente respirei, relaxei, espera, ok, então é normal, está tudo bem, está tudo certo, então vamos aprender a lidar com isso, porque o que me trouxe Exatamente. foi mais autocompaixão, mais empatia comigo mesmo, mais paciência, sabes? E então tudo isso, que nós muitas vezes é fácil ter com os outros, mas é mais difícil ter Claro. connosco, tudo isso foi a partir do momento em que eu percebi o que é que estava a acontecer, que era normal, que acontecia, que ia passar por isso todos os meses. Foi, ok, então vamos literalmente aprender a lidar com isto da melhor forma e trouxe muito isso, trouxe muito Uhum. essa autocompaixão, essa autoempatia, essa compreensão e paciência comigo mesma. Uhum. E agora vou pegar nisso como deixa para partilhares connosco a tua segunda regra, que tem muito a ver com o conhecimento, não é? Exatamente. Então, a minha segunda regra é conhecermos bem as 4 fases do nosso ciclo menstrual. Ou seja, conhecermos quem nós somos durante essas 4 fases do ciclo menstrual, não é? E eu, como disse, tem sido uma jornada de autoconhecimento muito interessante. E no início apontava sempre tudo à mão, não é? Como eu te disse, numa folhinha, porque era mais fácil depois de comparar uns ciclos com os outros e observar. E eu
percebi que, pronto, durante a menstruação é o normal, né? Tenho muito menos energia, estou emocionalmente mais sensível, essas coisas um bocadinho mais óbvias, algumas cólicas, mas percebi também que é uma fase em que é muito interior, é muito interna, são dias em que nem me apetece sair de casa, e eu adoro andar na rua, mas sinto mesmo uma vontade de recolhimento físico, de estar em casa, mas também uma vontade de estar mais sozinha, mais comigo, sabes? Não preciso tanto dos outros, sabes? Não preciso, eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, portanto, eu ganho energia quando estou com os outros. Mas percebi, isso foi interessante, que durante a menstruação gosto de estar quietinha no meu espaço, com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com os meus pensamentos, com o meu yoga, as minhas meditações, essas práticas que eu faço sempre, mas que me sabem ainda bem, ainda mais, sabem ainda melhor durante esta fase. E às vezes é mesmo, sabes, nem falem comigo, deixem-me só estar. E no início, é engraçado que no início eu dizia ao meu marido, olha, eu vou ali uns diazinhos e já volto, está bem? Porque a sensação era mesmo esta, a sensação era, eu vou recolher-me durante 3 ou 4 dias e depois já volto para o mundo. E isso foi super interessante de descobrir sobre mim mesma, não é? E depois, à medida que vou passando para a fase folicular, vou então saindo, é um bocadinho como se fosse a borboleta a sair do casulo, sabes? Ok, vou saindo devagarinho, a energia vai voltando, vou querendo já estar com pessoas, fazer mais coisas, ter mais energia. E depois chega a ovulação onde sinto mesmo um pico. Sinto um pico desta energia, a vontade de estar com pessoas, de falar, de sair com amigas, nem que seja só falar ao telefone, fazer uma videochamada, mas sair para a rua, caminhadas, passear. Muita vontade de fazer muitas coisas cá em casa, sabes, de cozinhar mais, sinto também uma maior capacidade cognitiva e mental e de comunicação, por isso é que no meu trabalho tudo o que seja lives, como está a acontecer agora, e eu estou a ovular, são sempre feitas nesta fase, todas as minhas lives ou lançamentos, tudo o que exija mais exposição e maior comunicação, eu faço sempre na altura da ovulação, porque já sei que me vai correr melhor, já sei que vou estar muito mais bem disposta, ter mais energia, maior capacidade de comunicar. Que foi também outra coisa interessante que eu descobri sobre a minha menstruação, é que falo mais devagar e muitas vezes sem que andar à procura das palavras, sabes? É tipo, eu penso mesmo mais devagar, sabes? E para fazer uma frase, às vezes, demora mais tempo e ando mesmo à procura daquelas palavras. E foi muito engraçado descobrir isto e perceber isto sobre mim mesma. E na ovulação é ao contrário, não é? Sinto super à vontade para falar, comunicar, o pensamento é rápido, fluido e a comunicação também. E depois, na fase lútea, já vou percebendo que vou começando a minha energia vai decaindo um bocadinho, mas a característica principal, assim, nos dias antes da menstruação, é a irritabilidade. Sinto-me facilmente irritada, sinto uma agitação interna e sinto-me irritada. Coisas que na ovulação não têm importância nenhuma ou noutra fase do ciclo não têm importância nenhuma, sinto-me mesmo irritada com qualquer que seja a situação. E outra coisa engraçada é que é nessa fase que me apetece fazer arrumações e limpezas. Porque, do ponto de vista biológico, caso tenhamos engravidado na ovulação, então é começar a preparar o ninho, vá lá, para um bebê que vem aí, não é? E então isso transforma-se. Então é engraçado que logo das primeiras vezes eu dei por mim às 8 da manhã a arrumar as gavetas do congelador. Repara. Tipo, não fez sentido nenhum. Depois eu assim, espera, em que dia do ciclo é que eu estou? Ok, interessante. E então tem sido muito engraçado perceber assim estas coisinhas que, claro, podem ser diferentes de mulher para mulher, não é? Por isso é que é importante, porque há características que são comuns, mas nós somos sempre individuais. Então por isso é que é importante cada uma de nós conhecer bem as suas fases e quem é que é durante essas fases. E o mais importante nesta regra, vá lá, será então conhecer bem essas fases, porque isso vai nos indicar quais são as nossas necessidades em cada uma e como é que nós podemos satisfazer essas necessidades o melhor possível para que consigamos viver cada uma das fases da melhor maneira possível e tirar
o maior partido de cada uma delas. Isso é muito interessante porque tu estavas aí a falar no tal casulo, na tal caverna, não é? Que nos apetece estar ali, ninguém nos fala connosco, ninguém nos chateia e depois é como que a borboleta a sair do casulo, Certo. não é? E começas lentamente a retomar o teu eu, Certo, o teu eu mais é solar, isso, mais é isso. comunicativo, não é? A Tita está aqui a partilhar que a questão de falar mais devagar e ter até alguma descoordenação que descobriu há 2 meses e já estava um bocadinho preocupada e se calhar depois percebeu, porque a Tita também está no meu curso dos 3 pilares da mulher produtiva, onde tu também és convidada Certo. e falas muito sobre este aspecto e de facto isso é muito comum, não é? Nós notamos que há qualquer coisa ali que não está A como seria 100%. normal. Exato. E começamos a pensar, o problema está em mim. Não, o problema está na biologia e nós podemos, obviamente, se tivermos sempre essa possibilidade, programar determinadas atividades para uma altura que seja, digamos, mais propícia a isso mesmo, não é? Sim. E é muito importante ajustar não só a carga de trabalho, sempre que possível, definir prioridades entre tarefas profissionais, o que é mais importante eu fazer agora, o que é que eu posso deixar para depois, não é? Isto tem muito a ver com a questão da priorização, que eu sei que é uma dificuldade muito, muito comum, mas também adequar-nos aos ritmos e ter a capacidade de seguir também as pistas que o nosso corpo nos dá, não é? E tu já falaste um bocadinho nisso, mas se nos quiseres falar da tua terceira regra ou boa prática, tem a ver exatamente com essa sincronização, não é? Que tu tentas fazer para cada uma dessas fases, para te sentires melhor e para dares o teu máximo. Sim, é isso mesmo. Então, a minha terceira regra, ou boa prática, como tu dizes, é sincronizarmos a nossa vida pessoal e profissional a cada uma destas fases do ciclo. Porque depois de termos registado e de conseguirmos analisar e observar, então o que é que fazemos com isso, não é? Então, vamos querer tirar o maior partido possível de cada uma das fases, porque vamos passar por elas de qualquer das maneiras. Exato. E isso foi então aquilo que fez realmente a grande diferença na minha vida quando eu comecei a pôr isto em prática. E claro que a nível de vida profissional há trabalhos mais fáceis que outros, não é? Exato. Mas eu acredito que há sempre alguma coisinha que nós podemos fazer. Como tu estavas a dizer, se tens que ir numa viagem, tens que ir numa viagem, não é? Se tens uma reunião, tens uma reunião. Mas tendo este conhecimento, há muitas coisas e às vezes são coisinhas pequenas que fazem toda a diferença. Então, durante a menstruação, no meu caso específico, durante a menstruação já sei que lá está, não vou fazer lives, não vou fazer um lançamento, não vou fazer nada que exija muita capacidade mental ou que exija muita energia, não é? Portanto, é uma altura a nível profissional em que é mais arrumação, organização, portanto, tarefas que sejam fáceis de executar e precisem de ser executadas, mas que não exijam muito foco nem muita energia. Okay. Depois, nem muita comunicação, não é? A nível pessoal, já sei que preciso dormir mais, já sei que preciso ir mais cedo para a cama, já sei que o que quer que faça, organizo-me para fazer, quer seja a nível pessoal ou profissional, com mais tempo. Por exemplo, para pessoas que têm consultas, já tive algumas clientes que tinham, esteticistas, por exemplo, têm consultas, não é? Ou sessões. Se calhar marcas, em vez de marcar todas de seguida, se calhar marcas com um intervalinho Sim. entre 10, 15 minutos ou mais passado que consigas, não é? Para conseguires relaxar de uma e depois ir para a outra, não é? Exato. Portanto, aquilo que tem que ser feito, eu faço com o máximo de tempo possível, conseguindo organizar. Também é uma altura em que peço mais ajuda cá em casa, por exemplo. Porque se há tarefas, como eu disse, nós somos 4, tenho 2 filhas adolescentes e um marido, portanto, nessa altura eles já sabem que há certas coisas que se calhar que sou eu normalmente que faço e não me importo fazer, se calhar nessa altura eles dão mais uma ajudinha. Portanto, tudo o que seja possível delegar, delegamos, quer seja a nível de trabalho, quer seja a nível pessoal. E como tu estavas a dizer muito bem, tarefas que não precisem de ser executadas agora, que possam ser executadas daqui a mais 1 ou 2 semanas, quando já vamos ter mais energia, então marcamos para essa altura, não é? Sim. Então, na minha menstruação,
é assim que eu giro. À medida que vou entrando na fase folicular, vou ganhando mais energia, já posso ir tendo então outro tipo de tarefas que precisem de mais energia, um bocadinho mais de foco, mas ainda com alguma calma para não me esgotar sim. logo, não é? E Porque eu ainda há acho todo o resto do que ciclo. E às vezes sentimos bem, porque já passou a menstruação, já sentimos bem e queremos fazer tudo. sim, sim, Mas sim, como é sim. ainda uma fase de algum crescimento a nível de energia, irmos também com alguma calma é sempre bom. E depois, Há aí uma coisa que tu disseste que eu acho que é muito importante, que é quando estás naquela fase de comunicar também aos outros membros da família que se calhar coisas que tu habitualmente fazes, a ajuda seria bem-vinda, ou seja, o delegar, porque nós mulheres muitas vezes temos aquela mania, eu sou super mulher, sei que não estou ali no meu auge de energia, etc., mas eu quero fazer tudo à mesma, porque certo, achamos que achamos que muitas tem que das ser vezes assim. que somos, se nós não fizermos assim, não fica bem feito, ou que temos receio de pedir ajuda. Portanto, eu queria frisar isso para muitas das mulheres que estão aqui também. É muito importante ter a capacidade de pedir ajuda. Naquela fase em que nós estamos ali mais no nosso casulo, não temos mais tanta energia, pedir ajuda aos membros da família para fazerem algumas coisas por nós ou nos ajudarem a fazer alguma tarefa. Certo. E isso tu estás a dizer que é trazer o ciclo menstrual para a família toda, não é? E assim que, ah, algum tempo depois de eu ter começado a tirar as minhas formações, a ter aprendido, o meu marido já me dizia: eu acho que sei tanto sobre o ciclo menstrual já como tu. E eu: ótimo, é ótimo, ainda bem. E ele sabe o meu ciclo menstrual, eu vou-lhe dizendo é que fase é que estou, porque isso ajuda imenso. Trazer isso para a família, mas já para o marido, ajuda a perceber, ok, quais são as nossas necessidades, neste caso a mim, quais são as minhas necessidades e como é que ele pode ajudar com essas necessidades. Por exemplo, na menstruação, há coisas que ele me diz que eu fico super Sim, sensível. E então eu já sei que se for noutra fase qualquer, não tem o mesmo impacto, não sim, é? sim, E então sim. eu já lhe digo: olha, eu estou na menstruação, já sabes que isso assim custa-me mais. E Agendamos então é essa super conversa importante. para daqui a uma semana. Exato, não é? E então a pessoa que está connosco, ao nosso lado, saber em que fase do ciclo nós estamos é super, e como é que nós somos em cada uma dessas fases é super importante para a vida a dois, não é? Sim, E depois, quando há crianças em casa, é super importante também, porque as meninas vão aprendendo tudo isto que lhes vai claro, ser necessário e os rapazes que vão necessariamente ter mulheres na vida deles, não é? claro, Hão de ter irmãs, já têm mães, né? Mas claro. irmãs, Companheira, namoradas, filhas, colegas de trabalho. Portanto, exatamente. eles próprios saberem que nós nos sentimos diferente ao longo de cada uma das fases ajuda-os a eles a entendermos a nós e o que é que nos está. O que é que se está a passar, o que é que está a acontecer connosco, o que é Sim, que estamos a viver, sim, e eu acho que isso ajuda a todas as relações. sim, A nível de trabalho e de corporatividade, como tu estavas a dizer, eu acho que fazia toda a sim, diferença. Claro que as mulheres não precisam dizer a toda a gente agora estou a menstruar, agora estou a ovular, não é? claro. Mas sobretudo os patrões terem esse conhecimento, sobretudo os homens e os colegas, todos os colegas, não é? Sim, 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 Terem sim. esse conhecimento, terem essa Sensibilidade. Eu e diria essa até sensibilidade. sensibilidade, Porque acho que em vez trazia do uma. preconceito, a sensibilidade para perceber, não Exato, é? Porque nós não somos sim, iguais a eles. E certo, acho que é mais até do que. Porque há sempre aquele preconceito muito grande. Estás mal disposta porque estás na. Não é? certo. Pronto. Em vez disso, trazer a empatia e trazer a sensibilidade para perceber que nós não somos robôs nem somos iguais aos homens, não é? Então, Certo, eu acho que isso exatamente. também é algo que falta muito na nossa sociedade, no mundo Certo. corporativo em geral. Sim, e eu acho que isso só trazia melhores resultados, Sim, mais produtividade, sim, não é? Porque, por exemplo, lá está, se houver uma reunião, imagina que há uma reunião com dois homens e uma série de outras mulheres, não é? E se for possível essa reunião, se não tiver que acontecer naquele dia, puder ser um bocadinho adiada, não é? Ou gerir algumas tarefas que fossem possíveis, ou mesmo que não sejam, é o que tu estás a dizer. Só essa empatia e essa sensibilidade para com as mulheres que estão no trabalho, acho que já fazia toda a sim, diferença. sim. Concordo contigo, Sim. concordo contigo. Mas Ah, estava-te a dizer, então também ainda na ovulação, uma coisa que eu faço e que me ajudou imenso é
a nível pessoal, eu cozinho mais nessa altura. Faço compras maiores e cozinho mais e congelo. Deixo muitas coisas congeladas porque já sei que na menstruação não vai apetecer cozinhar. Não vou ter paciência para cozinhar. Não vou ter paciência para pensar o que é que vou fazer no jantar, o que é que não vou. Então, ter ali meia dúzia de refeições ou bases já congeladas é só tirar e fazer. Faz toda a diferença. É Sim, uma sim, coisa que é tão é pequenina, verdade. mas faz toda a diferença a Sim, nível sim, sim. pessoal. E tem E a ver depois, com, no fundo, com o aproveitar também as fases para te organizares de maneira a te precaveres, sim, não é? É como exatamente. se nós soubéssemos, ok, pegando aqui num exemplo típico das minhas clientes e mentoradas também, se há dias em que vocês sabem que vão ter mais trabalho, vão dar uma formação, vão ter uma reunião, uma viagem, vão chegar mais cansadas, façam uma organização prévia para já prever esta situação. E o caso da Inês, que estava a dizer que aproveitava aquela fase para cozinhar mais, preparar ali o casulo que Certo? depois vai estar, não Sim, é? Isso é muito interessante, é muito bom. é isso mesmo. É aproveitar o melhor de cada fase para vivermos essa fase, mas também para hum, antecipar um bocadinho as fases que vêm a seguir. Não é? Exatamente, Então, se aqui é exatamente. uma fase de maior energia, aproveitar para fazer mais coisas, porque já sabemos que quando temos menos energia não nos vai apetecer tanto, não é? Exato. E, por exemplo, lá está, tudo o que seja saídas com amigos, jantares em casa, essas coisas todas, é sempre melhor nesta fase. Por exemplo, eu se estiver menstruada, se puder não receber ninguém cá em casa, agradeço. Eu só Claro. quero é estar só quietinha, não é? Portanto, se pudermos marcar para outra altura, já sei que Sim, vou adorar cozinhar para toda a gente, vou adorar sim, sim. fazer imensos pratos e sobremesas e Sim, sim, tudo, e vou sim, adorar ter a sim. casa cheia. Sim, sim. Na menstruação, nem por isso. E para Portanto, é isso acontecer é fundamental a capacidade de organização, de planeamento, de priorizarmos também as coisas que são importantes em determinada altura para termos essa capacidade de lidar o melhor possível com todas estas flutuações e todos estes que, quer vocês tomem a pílula ou não, vão estar sempre de alguma maneira presentes na vossa vida, não é? É muito importante considerar isto tudo e eu acho que é muito importante aquilo que tu disseste e os exemplos que nos deste, porque estas pequenas mudanças, seja no horário de trabalho, seja na confecção e preparação de refeições, seja na pausa, no tipo de tarefas que tu deste também muitos exemplos, no fundo o que é que elas vão trazer? Muito mais equilíbrio, não é? exatamente. Muito mais leveza e a importância também, como tu disseste muito bem, nós não somos todas iguais, não é? Portanto, aquilo que tu disseste também de aprender, de autoconhecimento, é fundamental para ter a capacidade de estar, de adaptar, porque no fundo cada mulher tem o seu ritmo próprio, Certo? não é igual para todas, não é? Exatamente. É isso mesmo. Queres acrescentar mais alguma coisa aqui à última parte, Inês? Não, é isso. Depois, só aqui na minha última fase, na fase lútea, começo a ficar um bocadinho com menos energia e volto então às tarefas e menos foco e às tarefas assim menos exigentes, não é? Uhum, uhum, A nível uhum. Sim. profissional. Sim, sim, muito Sim. interessante. Então, para quem chegou agora, nós falámos sobre porque é que registar o ciclo é importante. A Inês partilhou connosco como é que ela começou a fazer isso e como a ajudou também a conhecer-se melhor e assim fazer uma organização e um planeamento muito mais eficaz que respeite, obviamente, o seu ritmo natural. E ajudou-nos também aqui a reconhecer cada uma das fases, que a duração do ciclo é muito mais do que aqueles dias em que efetivamente nós temos a menstruação e falou-nos também de como ela própria consegue sincronizar a vida pessoal e a vida profissional de acordo com a energia, com o humor e de acordo com o seu ritmo natural. Então, eu queria-vos também dizer que no fundo, o conhecimento sem ação não traz nenhuma mudança. Então, tudo aquilo que a Inês hoje partilhou aqui connosco e que ela própria faz, é muito importante que
agarra aí uma coisinha ou outra que reveja também este live, este vídeo e fica aqui o desafio de escolher algo que aprendeu hoje e que possa colocar em prática já na próxima semana. Uma das coisas pode ser, por exemplo, registar o ciclo e se esta conversa lhe trouxe insights ou lhe trouxe novas perspectivas, partilhe também connosco nos comentários, nas stories, identifique-nos. Quem aqui não segue a Inês, passem a seguir. O Instagram dela é Ciclo Menstrual Consciente. Para quem não me segue, o meu nome é Constança Marques. Podem me encontrar no Instagram Constança Marques Consultoria. E se quiser continuar a aprofundar este tema, ter acesso a mais conteúdos que ajudem a ganhar mais clareza, mais estrutura, uma rotina organizada e no planeamento, fique atenta porque vêm aí mais lives, eu vou trazer aqui mais convidadas fantásticas e queria agradecer mais uma vez à Inês, foi espetacular. Inês, muito obrigada por estares aqui. Obrigada, obrigada a todas e obrigada, Constança. É sempre um prazer enorme conversar contigo. E até à próxima. Muito bem. E antes de terminarmos, quero só agradecer a todas as mulheres que estiveram hoje connosco aqui neste live, quem está a ver a gravação também. Foi uma conversa muito rica, muito cheia de aprendizagens. Portanto, muito obrigada por fazer parte desta comunidade incrível. Boa noite e bom descanso a todas. Obrigada. Até à próxima. Adeus. Boa noite, boa noite.